서로를 불러왔던 것처럼 내 흘러숲 위에 내가 말했어 널 찾아 헤매도 너라는 걸 우리 만남을 화개 공식 Don't know where you are 너는 내 꿈의 주석 Mas é a professora. Bom dia! Bom dia. Cadê o povo, gente? O povo não acorda. Cadê o povo? Eu tô fazendo. Você tá dormindo ainda, né? Oi, boa noite. A aula não é de português, Maísa? Bom dia, bom dia. Por que você já não separou? O que você está escrevendo? Você já não separou seu caderno, seu livro de português? Então, como foi o fim de semana? Tudo bem? O fim de semana foi bom? Foi tranquilo? Tudo bem com vocês? Tá, gente, pode pegar o livro de gramática, página 52. Livro de gramática, página 52. Bom dia para quem está chegando agora. Livro de gramática, página 52. Quem deixou o material lá na escola, deixa eu ver. Não, daqui tem a Duda, a Maria Eduarda. Eu já corrigi, hoje eu vou deixar o material lá para vocês buscarem, tá? Geografia, tia? Não, gramática, que é para pegar agora. Professora, eu vou entregar as minhas coisas hoje. Tá bom. Não esquece as provas, tá? Pessoal, na aula passada a gente estava falando sobre os
a classificação dos substantivos, né? Que página, tia? Página, eu vou ler a 50, 51, a gente vai fazer a 52. Ó, classificação do substantivo. Nós podemos classificar os substantivos como comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Substantivo comum é que dá nome a objetos ou a seres do mesmo espécie. Substantivo próprio é o que dá nome a um ser em particular ou a um lugar em particular, certo? Substantivo concreto é aquele que designa seres de existência real ou que a nossa imaginação apresenta como real, né? Por que a nossa imaginação apresenta real? Porque, por exemplo, se eu for contar uma história, um conto de fadas, por exemplo, a Branca de Neve, ela é parte da minha imaginação, ela é parte de uma história inventada. Mas se fosse existir verdadeiramente a história, a Branca de Neve seria real. Então, é concreto, tá? O substantivo abstrato, ele precisa de outro ser para existir, tá? Geralmente são sentimentos, qualidades, ações, estados de vida, por exemplo, vida, essas coisas. Então, eu preciso de que exista um outro ser para que esse substantivo exista. Não existe, por exemplo, amor sem alguém que sinta amor. Não existe vida sem alguém que tenha vida, certo? E da mesma forma, não existe morte sem um ser para morrer, tá? E os substantivos coletivos são aqueles que, mesmo falando no singular, eles apresentam um conjunto de seres, ou seja, mais de um ser, certo? Vamos lá na página 52. A gente vai fazer aqui junto, tá? Professor, não a imagem aqui, se quiser ligar a luz. Não, tá bom, tá tranquilo. Vamos lá. Número 1. Em cada grupo de palavras, sublinhe os substantivos comuns e circule os próprios. Letra A. Árvore, comum ou próprio? Comum. Borracha. Tânia. Cadeira. Elástico. Há apenas um substantivo próprio nessa letra A. Qual é? A gente pode falar. Tânia. Pode deixar o microfone aberto. Se a tia precisar, a tia pede para vocês desligarem, tá? Letra B. Valmir. Sapato. Chocolate. Livro. Blusa. Qual é o substantivo próprio? Valmir. Valmir. É Valmir? Valmir. Letra C. Garfo. Estevão. Sabão. Caneta. E janela. Qual é o substantivo próprio? Estevão. Estevão. Letra D. Lasanha. Raquete. Érica. Metrô. E carro.
Qual o substantivo próprio? Érica. Érica. Letra E. Parque. Vaso. Melão. Jamilson. E luminária. Bom dia, Ana Carolina. Pode pegar o livro de gramática, nós estamos fazendo a página 52, tá? Qual é o substantivo próprio da letra E? Jamilson. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem A2 para mim, tá? Escreva, depois eu vou perguntar. Escreva substantivos próprios que sejam o nome de. Eu quero 3 nomes de pessoas, 3 nomes de cidades e 3 nomes de países. Façam aí, vou dar uns minutinhos, depois eu vou perguntar para vocês o que vocês escreveram. Lembrando, substantivos próprios iniciam-se com letra maiúscula, obrigatoriamente. Três nomes de pessoas, 3 nomes de cidades e 3 nomes de países. Lembrando que todos os substantivos próprios têm obrigatoriamente que começar com letra maiúscula. Vamos lá, Maísa, fala para mim, quais nomes de pessoas você escreveu? Amanda, Sofia e Maísa. Pronto. Ok. Maria Fernanda, quais foram os que você escreveu? De pessoas. Ana, Lisa e Luana. Isabelle. Marina, Larissa e Diogo. Samara, fala para mim quais foram as cidades que você escreveu. Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro. Ok. Giovana, quais foram as cidades que você escreveu? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Ana Caroline, quais foram os nomes de países que você escreveu? Brasil, Estados Unidos, Paris. Maria Eduarda, quais foram os países que você escreveu? Maria Eduarda. Bolívia, Brasil e Peru. Ok, quem não foi? Ana Carolina. Brasil, Europa, São Paulo. Europa é um continente, tá? E São Paulo é cidade, eu quero país, tá? Ok. Por exemplo, você pode falar Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Portugal, tá bom? Número 3, vamos lá. Assinale as frases em que o substantivo destacado é concreto. Letra A. A professora elogiou meu trabalho.
O substantivo professora é concreto? Sim ou não? Sim, então marca um X. Já marquei. Letra B. Ele sentia muita saudade dela. A palavra saudade é concreto? Não. Não. Abstrato, depende de alguém para sentir, né? Não vai marcar. Letra C. Aqueles pássaros são belos. Sim. É concreto, né? Pássaros. Sim. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. Nós estamos fazendo a tarefa de gramática na página 52. Obrigada. Por nada. A palavra é minha presença. Não, minha esperança é que ele saiba o caminho. A palavra esperança é concreta? Não. Abstrata. Para ter esperança, precisa de alguém que tenha esperança, tá? Número 4. Identifique nas frases o substantivo abstrato e circule. Letra A. Edson sempre teve orgulho de seu trabalho. Qual é o substantivo abstrato? Orgulho. Orgulho. Então, circula orgulho. Letra B. O mais importante é que ela disse a verdade. 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 É o substantivo abstrato, verdade. Letra C. Ela tem muita simpatia pelos colegas de sala. Simpatia. Simpatia é substantivo abstrato. Tia, qual é a página? 52. Livro de gramática. Nossa viagem foi maravilhosa. Maravilhosa. Não. Maravilhosa é adjetivo. A palavra é viagem, tá? Substantivo abstrato. Lembrando, se fosse viajar, aí seria verbo, tá? Mas a viagem depende de alguém para realizá-la. Se ninguém vai viajar, não vai existir viagem, ok? E maravilhosa é adjetivo. Eu falo maravilhoso quando eu fiz as minhas viagens, quando eu viajava. Vamos lá, página 53. Escreva o substantivo coletivo correspondente a cada uma das imagens. O conjunto de flores de rosa, qual é? Buquê. Buquê ou ramalhete? Alô, você. Como vamos? Oxi! O Google tá achando que eu tô perguntando alguma coisa para ele aqui. Letra B. O conjunto de chaves. Molho. Molho. Elefante. Banana. O conjunto, letra C, o conjunto de uvas. Cacho. Cacho. Letra D. O conjunto de elefantes. Manada. Manada. O conjunto de vacas. Bois. Boiada. Bois também pode ser. Pode ser boiada e pode ser rebanho, tá? Os dois estão certos. Meu Deus. E o conjunto de peixes. Cardume. Cardume. Artista. Número 6.
Complete os quadrinhos com os coletivos de 1. Gafanhoto. Qual é o coletivo de gafanhotos? Fauna. Fauna não, nuvem. Nuvem de gafanhoto. Se fosse de mosca, também é nuvem, tá? De mosquito, de muriçoca, nuvem. Tem acento, né? Oi? Nuvem tem acento, Não, né? tem não. Número 2. Conjunto de porcos. Vara. Vara. 3. O conjunto de soldados. Exército. Exército. Poderia ser também batalhão? Sim, só que no caso aqui não, acho que não ia caber. Tá. Então é exército. Exército tem acento agudo no E do Zé. Exército. E é escrito com X, com som de Z, tá? O conjunto de artistas, número 4. Elenco. Elenco. O conjunto de vozes. Isso é difícil, hein? Coro. Coro, muito bem. Quando ele é um coral, né? Mas aí, no caso, o coral, além às vezes tem algum instrumento por trás. Então, só as vozes, coro. E o conjunto de peixes, Cardume. cardume. Número 7. Classifique os substantivos conforme o modelo. Fala assim, ó. Você vai classificar se ela é, primeiro, por quantidade de sílabas que a palavra tem. Depois a gente vai colocar a classificação da sílaba tônica. Depois a gente vai colocar se é comum ou próprio. E por último, se é abstrato ou concreto. A palavra A, espanto, tem quantas sílabas? Trissílaba. Então, é 3. trissílaba, aí põe vírgula. Qual é a sílaba tônica? Espanto. Pão. É o pan. Paroxítona. Então, ela é paroxítona. Comum ou próprio? Comum? Comum. Comum. Concreta ou abstrata? Ô, tia, tem que escrever substantivo comum? Sim. Então, é espanto. Trissílaba, paroxítona, substantivo comum e abstrato. Ok? Letra B. Fortaleza. Tem 4 sílabas, então ela é Polissílaba. polissílaba. Fortaleza. Qual é a sílaba tônica? Oxítona. Bendito no cabelo. Fortaleza. Lembra que eu ensinei vocês a chamarem a palavra igual a mãe chama vocês? Quando ela tá brava? Fortaleza, vem aqui. Então, é o Lé. Então, ela é paroxítona, tá? Polissílaba, paroxítona. Substantivo próprio ou comum? Próprio. Próprio. Concreto ou abstrato? Concreto. Concreto. Então, Fortaleza ficou polissílaba, paroxítona, substantivo próprio e concreto.
É o quê? Tia, Polissílaba. Ô, tia, depois de polissílaba é o quê? Paroxítona. depois de paroxítona, o que mesmo? Substantivo próprio e concreto. Letra C, flora. Quantas sílabas? 2. Dissílaba. De sílaba. Sílaba tônica. Flora. Fló. Paroxítona. Ela não é substantivo próprio, ela não é comum. Então, ela é um substantivo coletivo, que é o conjunto de plantas, de vegetais de uma região. Então, substantivo coletivo. É paroxítona, né? Paroxítona. Lembrando que se ele é coletivo, a gente não vai classificar nem como comum e próprio e nem como concreto abstrato. É classificação coletivo, tá? Flora é paroxítona, né? Paroxítona. Proparoxítona. Não, paroxítona. Não é proparoxítona. Ela só tem 2 sílabas. Não tem como ela ser proparoxítona. Depois de paroxítona é o quê? Substantivo coletivo. Letra D. Cansaço. Trissílaba. Cansaço. Qual é a sílaba tônica? Paroxítona. Cansaço. Paroxítona. É o SA. Paroxítona. Lembrando que todas as palavras proparoxítonas têm acento, tá? Por exemplo, médico, ambulância. E assim por diante. Ambulância é paroxítona, gente. Substantivo próprio ou comum? Comum. 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 Concreto ou abstrato? Abstrato. Abstrato. Depende de alguém para sentir o cansaço. É bem que eu tô com pressa. É bem muito. Eu sei. Então, ficou cansaço, trissílaba, paroxítona, substantivo comum e abstrato. A palavra é alma. Alma. Peraí, quantas sílabas? Dissílaba, 2. 2 sílabas de sílaba. Paroxítona, alma. Substantivo comum ou próprio? Não tem que ver se ela é paroxítona. Comum. Comum. Concreto ou abstrato? Abstrato. Abstrato. Depende de alguém para ter a alma. Tia, todas vão ser paroxítonas? Paroxítona. Paroxítonas. Palavra F. Matilha. Quantas sílabas? Trissílaba. Tem 3 sílabas. Matilha. Paroxítona. E é um substantivo coletivo. Muito bem. Alma, ela para paroxítona, substantivo qual? Paroxítona, comum, abstrato. Alma, tá? De sílaba paroxítona, substantivo comum e abstrato. É abstrato a palavra matilha, tia? É. Abstrato não. É coletivo. Quando é coletivo, ela não é nem comum, nem próprio, nem
abstrato nem concreto. Ela é coletivo. Na página 54, nós vamos ver palavras com L ou U. Aí eu vou só explicar e vocês façam depois, tá? Porque ela é bem fácil. A número 1, complete o nome das imagens com L ou U. A número 2, separar as sílabas. E depois colocar no quadrinho embaixo quais são as palavras com U e quais são as palavras com L, tá bom? Além dessa atividade, eu vou abrir aqui para vocês verem no plano de aula. Tem uma outra atividade. Ai, não era isso não. Tem uma outra atividade aqui para vocês fazerem, que é sobre o nosso projeto do Dia dos Avós. Lembrando que dia 18 nós temos live do Dia dos Avós. Convido o vovô ou a vovó para assistir. Olha só, o que vocês vão fazer? Tem um livro para vocês lerem, tá? Esse livro vocês vão clicar aqui, ó, neste link aqui. Estão vendo? Chama O Carteiro Chegou, tá? Vocês vão ler o livro do Carteiro Chegou. É muito bonitinho, é muito fofinho. As imagens são ótimas, é um livro muito bom. E aí a gente vai aprender um gênero textual, carta pessoal. Vou ler para vocês. A carta pessoal não começa não, rabiscar meu negócio aqui não. Eu acho que essa Mara que rabisca toda vez, professora. Não, pode parar, que aí atrapalha. Como é que eu vou ler aqui? A carta pessoal é um gênero textual usado para construir diálogos entre pessoas íntimas. Sua principal característica é a presença de marcas de pessoalidade. A carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito usado na sociedade contemporânea, cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes. A carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras formas de comunicação instantânea. WhatsApp, né? Continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Primeiro você vai fazer uma leitura do livro do Carteiro Chegou, tá? Depois que você lê, você vai conversar com a sua família sobre como que é uma carta, se eles já receberam uma carta. E a gente vai falar das características de uma carta. O que eu preciso ter numa carta? O que é obrigatório em uma carta? Eu preciso de local e data. Então, se eu vou escrever uma carta, eu tenho que escrever lá, Goiânia, dia 8 de junho de 2020, beleza? Aí depois, o que vem? A saudação. Eu vou saudar quem vai estar lendo a carta. Eu posso falar assim, querida Maria Fernanda, se eu estiver escrevendo. Ou eu posso falar, se for uma carta formal, por exemplo, se eu for mandar uma carta para o prefeito de Goiânia, eu não vou escrever querido Iris Rezende, eu não tenho intimidade com ele, eu vou escrever de uma forma formal. Vou escrever, caro prefeito Iris Rezende, porque é de forma formal, eu não tenho intimidade com ele para falar com ele, igual eu falo com a Maria Fernanda, com um de vocês, certo? Aí depois da saudação, você começa a escrever o conteúdo da carta. Você escreve o que você quer escrever, encerrou o conteúdo, o que você tem que escrever? Você vai fazer uma saudação final, uma despedida, uma até breve, logo nos veremos, uma despedida. E, por fim, a assinatura, certo? Quem está mandando a carta vai assinar lá para a pessoa, ok? Essa parte todo mundo entendeu. Depois, o que vocês vão fazer? Em seguida, pense em seus avós, mesmo se não os conheceu. Se você não conheceu, você vai perguntar aos seus responsáveis, pai, mãe, como eles eram, do que gostavam, em que trabalhavam. Logo após, você deve redigir uma carta para um de seus avós. Você vai no caderno de português, vai fazer cabeçalho, bonitinho. Eu andei corrigindo os cadernos sem cabeçalho. Vou puxar a orelha. Faz cabeçalho, escreve lá, gênero textual, carta pessoal. Aí você vai escrever uma carta para os seus avós, tá? Tem que ter esses elementos que eu falei. Mesmo se você colocou o cabeçalho lá em cima, na hora que você vai escrever a carta, você vai escrever Goiânia, a data, bonitinho, tá? Esses elementos, ok? Data, saudação, conteúdo e o texto final.
tá bom? Depois que você fez a carta no caderno, você pode, tá? Passar a carta limpo e enviar para o vovô, a vovó, ou tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp, já que a gente não tá podendo ir na casa das pessoas. Combinado? Muito bem. Gente, ó. Não, ele sai de Agora. casa. Hã? E também, de vez em quando, tem que brigar, porque senão sai de casa. É verdade. Eu vou encerrar essa reunião e começar a outra para não cair, tá? No meio da explicação. Todo mundo entrando de novo, combinado? Então, tá bom. Combinado. Espero vocês.